Max, ele esteve lá em Camboriú, pregou lá e agora vai pregar para nós esta noite. Vamos estar de pé para recebê-lo em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Quem achou aí, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diga amém. Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, vamos ler o verso 9, toda a igreja junto? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podem tomar assento, amados. Graças a Deus. Na última vez que nós ministramos aqui, nós falamos basicamente também em cima desse mesmo texto, e hoje o Espírito Santo voltou a colocar essa passagem em meu coração, e eu quero compartilhar das coisas que Deus nos deu com os irmãos. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. É muito claro para nós que a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ela tem como propósito responder a alguns questionamentos que a igreja fez ao apóstolo. E isso acontecia, isso era muito comum. A igreja estava em formação, à disposição da igreja só havia os evangelhos, nem todos eles estavam prontos, mas pelo menos o de Marcos já estava pronto. A última vez que eu li um comentário sobre a datação da inscrição de Marcos, é seguro que ele foi escrito por volta do ano 37, é muito seguro. Então, é um evangelho muito jovem. Paulo estava nos seus primeiros momentos de salvação, de conversão. Inclusive, ele faz referência a passagens bíblicas do livro de Marcos e chama isso de escritura. No seu tempo, ele já tinha o evangelho escrito e considerava escritura, a palavra de Deus. Então, a igreja estava naquele processo ainda de formação. Muito do que se ensinava nas igrejas ainda era passado por tradição oral.
nós não tínhamos a velocidade que temos hoje. Uma notícia acontece agora e em questões de segundos, em poucos minutos, o Brasil inteiro, o mundo inteiro já está sabendo daquilo. Então não era dessa maneira. Levava um tempo para a notícia chegar e correr as nações. Quando Paulo escrevia suas cartas, ele costumava aproveitar essas oportunidades para responder às dúvidas que os irmãos possuíam. Então elas eram diversas. Faziam perguntas sobre casamento, faziam perguntas sobre o papel da mulher, o papel do homem, faziam perguntas sobre como o obreiro devia se comportar, e cabia ao colégio apostólico dizer qual era a resposta de Deus. E isso era chamado de doutrina dos apóstolos. A resposta que os apóstolos davam a cada questão que a igreja apresentava passou a ser chamada de doutrina dos apóstolos, com a confirmação do próprio Deus. E alguns questionamentos que os irmãos faziam, os discípulos, os apóstolos, não tinham uma resposta pronta para dar. Eles não tinham como diz lá no texto tal, eles não tinham essa resposta. Eles precisavam buscar em Deus uma revelação, para que então essa revelação fosse passada e virasse doutrina, e ganhasse o direito de ser pregado para sempre. O texto que lemos é uma dessas questões que ninguém tinha uma resposta pronta para ela. O que é que perguntaram a Paulo? Perguntaram para Paulo o que vai acontecer com os irmãos que morreram crendo no Senhor. Essa foi uma pergunta. Os irmãos que morreram no Senhor, Paulo, o que é que vai acontecer com eles? Ninguém tinha uma resposta pronta para isso. A outra questão que fizeram a Paulo, e para essa segunda ele já tinha uma resposta pronta, foi sobre os tempos e as estações. Quando o Senhor voltará? Para essa resposta, para essa pergunta, ele já tinha a resposta. Ele falou: quanto a isso, nós não precisamos perguntar ao Senhor, porque ele já falou. Não há necessidade de se preocupar com dias e estações, porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Vai ser uma surpresa a volta do Senhor. Então, aqui fica muito claro que para algumas questões eles precisavam dobrar o joelho, botar a cara no pó e pedir ao Senhor, porque a resposta dos apóstolos à igreja iria virar doutrina, seria a resposta de Deus para o resto da vida. Algumas pessoas hoje costumam usar o altar, o púlpito, e dizer que recebeu de Deus uma nova revelação. Quando você escutar alguém dizendo que recebeu de Deus uma nova revelação, coloque o pé para trás e saiba que você está diante de um cheiro, pelo menos cheiro de heresia. Pode ser que ele tenha descoberto alguma coisa que já está escrita e ele não tinha percebido e está chamando isso de nova revelação, quando na verdade não tem nada de novo. Foi uma percepção que ele não tinha e agora ele tem. Mas se de fato ele aparecer com uma coisa nova, Paulo disse, chama de anátema, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já está estabelecido. Alguém entende desse jeito? Se for nova mesmo, rejeita, porque Paulo diz que é anátema. Ele diz, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo vos anuncie outro evangelho, além desse que já está estabelecido, considere anátema. Toda hora aparece alguém com uma coisa nova, um segredo nunca antes revelado, né? Alguém que traz uma revelação que nem Daniel recebeu, nem a João na ilha de Patmos Deus revelou, e agora resolveu revelar a ele. Se isso fosse possível, a Bíblia continuaria sendo escrita. Estaríamos ainda no meio de um processo, mas esse processo foi fechado quando o Senhor disse, eis que cedo venho. Está lá no capítulo 22. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E ele diz, o Espírito e a noiva diz, vem, oh glória, ora vem Senhor Jesus, amém, acabou, está fechado o negócio. Então nós já temos a completude da revelação de Deus para as nossas vidas, neste glorioso livro chamado Bíblia Sagrada, ou melhor, nessa coleção gloriosa chamada Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Temos uma pergunta aqui que para a época não havia resposta.
Paulo precisou buscar a Deus para trazer a resposta. Onde é que a gente percebe isso? Ele diz: pela palavra ou pela revelação do Senhor. Então ele está dizendo: Deus me revelou. Nós, os que ficarmos vivos, não vamos preceder os que dormem. Então Paulo está dizendo aqui que é uma novidade de Deus. Deus ainda não tinha dito isso, está dizendo agora. Acerca dos que dormem, e o nosso papel com relação a eles é esta: nós não precederemos. E ele continua: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, o que é que está escrito aí? Ressuscitarão primeiro. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Você não encontra. Daniel quase fala disso, mas não entrou nesse detalhe. Ele diz que naqueles dias uns ressuscitarão. Ele falou da ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, e outros ressuscitarão para a vida eterna. Ele não disse como seria a sequência, quem ia primeiro, se os vivos iriam, se os mortos iriam. Ele não entrou nesse detalhe. Esse detalhe é revelado por Paulo, porque Deus lhe deu isso como revelação para responder a um questionamento que os irmãos haviam feito. Então ele continua: depois nós. Então primeiro eles, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem vai ser arrebatado aqui, diga glória a Deus. Então olha que coisa linda. Eu já concluí, e tenho agora o seu testemunho, que esta é uma revelação de Deus. Ninguém sabia, mas agora está todo mundo sabendo. Tem 4 aspectos que temos que considerar nesta revelação que Paulo apresentou. E eu quero que você escreva para guardar isso e poder meditar depois também. O primeiro aspecto é: os vivos não precederão os que dormem. Esse é o primeiro aspecto, está muito claro, eu não vou gastar tempo com isso. Segundo aspecto: ambos serão acionados pela trombeta de Deus. A trombeta de Deus vai despertar os mortos e vai alertar os vivos. Chegou a hora. Os mortos acordam e os vivos são convocados. Num abrir e fechar de olhos, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Eles não vão poder nem tirar onda, que chegaram muito antes que a gente. Só alguns instantezinhos, chega e a gente já está com eles também. Toda a comunidade dos santos, de todas as épocas, de todas as eras, será apresentada ao Senhor, para estar para sempre com Ele, para a glória de Deus Pai. Todos nós estaremos lá. Essa é a segunda questão. Ambos serão acionados pelo mesmo evento, o soar da trombeta. Eu quase consigo sentir que esse negócio logo vai acontecer. Alguém tem essa mesma desconfiança que eu? Que estamos perto do arrebatamento da igreja? Se você tem, glorifica o nome de Jesus aí. Terceiro aspecto a ser considerado, anote também isso. Para esse evento, Jesus descerá. Ele está num nível, ele vem para outro. A Bíblia diz que ele descerá do céu. E ao tempo em que ele desce do céu, a igreja também sobe da terra. E o encontro dos dois acontece nos ares. Então ele nem termina de descer, e a gente não consegue chegar até em cima, até o céu dos céus onde Deus está. Esse encontro vai acontecer no meio do caminho. Mais ou menos como o que aconteceu entre Rebeca e Isaque. Um homem que servia a Abraão foi buscar Rebeca na terra dos seus pais. Quando ele vinha com ela, a Bíblia diz que Isaque estava vindo pelo caminho, e os dois se encontraram no meio. Oh glória! E Isaque não falou para ela: vamos terminar de entrar lá, vamos lá na casa do meu pai Abraão. Nem voltou com ela para a casa do seu pai Labão, ele ali, do seu irmão Labão. Ele ali mesmo coabitou com ela. Então esse lindo encontro de Jesus com a igreja vai acontecer nos ares.
entre o céu dos céus, onde Deus habita, oh glória, e entre a terra. Nem vai ser nessa dimensão, nem na dimensão que Deus habita. Vai ser um processo intermediário, e depois outras coisas vão acontecer, mas isso é tema para outro dia. A questão é essa: Jesus vai descer e a noiva vai subir, e a gente vai se encontrar com ele nos ares. A quarta questão que eu quero que você considere é que, como eu disse da outra vez que preguei aqui, é que esta palavra foi escrita com o propósito de trazer consolo. Então, quando se fala de arrebatamento na Bíblia, não se tem a intenção de trazer desespero para ninguém. O tema do arrebatamento não deve ser usado para trazer desespero. Ele não foi produzido na Bíblia para fazer as pessoas enlouquecerem, ficarem aflitas, perderem o sono. Não, o tema do arrebatamento, ele foi proposto como consolo. Consolo por quê, pastor? Porque as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas aflições desse tempo presente serão substituídas por um peso de glória que o Senhor há de revelar para aqueles que são seus. Todo mundo confia nessa palavra aí? Toda vez que você ouvir a palavra arrebatamento, pelo amor do Senhor, se alegre, oh glória, fique feliz, glorifique a Deus, exalte o nome dEle. Por quê? Porque tudo de ruim que você conhece nessa vida vai passar, e a gente vai viver para sempre na presença de Deus, sem perigo de se desviar, sem perigo de apostasia, sem perigo de enfermidades, sem perigo de uma bala perdida, sem perigo de ser abusado na rua. Por quê? Porque todas as coisas passarão e tudo será novo para a glória de Deus Pai. Eu estou falando de arrebatamento. Alegra a tua alma, alegra o teu coração. Estou falando da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Alegra a tua alma e glorifica o nome dEle. Então essa revelação veio com essa proposta: trazer consolo, alegria. Eu perdi um irmão tão querido, uma irmãzinha que era dessa igreja. Eu amava tanto essa irmã. Poxa, quando eu penso, eu tenho uma tristeza. Não, oh glória, tem uma palavra para tirar essa tristeza da sua alma. Pastor, mas eu acabei de sepultar um ente querido, um irmão amado aqui da igreja. Ei, esquece isso aí. Não deixe que essa tristeza permaneça em sua alma. Faça como um pastor que fez aqui, na frente dessa igreja, no primeiro sepultamento de crente que eu assisti, de uma criança inclusive, o pastor que sepultou o menino falou assim: meu filho, isso não é um adeus, oh glória, isso é um até breve, porque em breve nós estaremos de novo como família na presença de Deus Pai. Tá bom, ele estava chorando, estava sofrendo, claro, é normal, mas havia um fruto de alegria na alma dele. Por quê? Porque Paulo disse: use essas palavras como consolo entre vós. Não precederemos os que dormem, mas ao soar da trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Me ajude a pregar essa palavra. Fala para esse irmão e alegra teu coração, porque a gente vai para o céu. Oh glória, alegra o teu coração, porque a gente vai para o céu. Aleluia. Eu estou pregando uma palavra que muita gente não gosta mais de ouvir, mas eu quero pregar a si mesmo. Alegra o teu coração, porque a gente vai para o céu. É para isso que a gente é crente, porque a gente vai para o céu. Se a gente espera em Cristo, Ele pode fazer muita coisa por nós aqui nessa vida, claro. Mas se a gente espera em Cristo só nessa vida, o que é que nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens. Então, isso significa que a minha verdadeira esperança tem que ser o céu. Essa é a minha esperança. Oh, glória a Deus. Essa é a minha esperança. O céu é a minha esperança. Glória, Senhor, ao teu nome. Glória a Deus.
Irmãos, há um problema aqui nessa revelação de Paulo. Eu preciso da sua atenção para você não entender errado. Há um problema. Eu disse aos irmãos que foi uma revelação. Ele buscou e disse: Deus, qual é a resposta que eu dou? Deus disse: diga isso a eles. Assim que a revelação se processava. Dê essa resposta. Essa ideia, ela é muito clara lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Porque lá ele fala assim, com relação a um tema, ele diz assim: isso aqui digo eu, não o Senhor. Então, quer dizer, Deus não falou e mandou que eu repassasse a vocês. Isso aqui é uma questão minha, mas eu quero só chamar a atenção dos irmãos que eu tenho em minha vida o Espírito Santo de Deus. Então, não estou escrevendo para brincar com vocês, mas não posso dizer que foi Deus que mandou eu dizer. Aí ele trocou o texto e falou: agora esse assunto aqui diz o Senhor, não eu. Voltou a ser revelação. Os irmãos entenderam isso? Então, Paulo orou a Deus e Deus disse: você vai dar essa resposta a eles, com respeito à relação entre os que dormem no Senhor e os que ainda estão vivos. Essa é a minha resposta. Só que na hora que Paulo escreveu, ele, pelo menos na minha opinião, ele cometeu uma gafe profética. Ele diz assim: nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vem o verso 17. Depois, qual é o pronome que ele usa aí? Me ajuda, gente. Qual é o pronome? Está de Bíblia aberta? Depois, nós. Primeira pessoa do plural. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, Paulo está achando, ou melhor, está sugerindo, está dizendo, que ele estaria entre os vivos quando do arrebatamento. Paulo está dando a ideia de que o arrebatamento vai acontecer ainda no seu tempo. Estamos falando aí de uma época mais ou menos do ano 50, 60 depois de Cristo. Ou seja, quase 2000 anos atrás. E Paulo disse: nós seremos arrebatados. Ele não está falando da igreja do século 21. Ele está falando da igreja do seu tempo. Então olha o perigo. Olha o perigo. Ele está entregando uma revelação de Deus. E ao entregar essa revelação, ele se inclui entre os que serão arrebatados vivos. E todo mundo aqui sabe, por uma conclusão óbvia, que nesse aspecto Paulo se equivocou. Uma vez conversando com o pastor Marcos, ele chamou a atenção, ele fez algumas considerações de pastores que alguns anos atrás batiam o pé e dizia: irmão, eu sei que eu vou ser arrebatado. Jesus falou que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Ele asseverou que seria arrebatado entre os vivos. E parece que morreu, não foi, pastor? Pastor, olha o nome dele também, Tibúcio, né? Uma vez eu estava na igreja, aí o pastor: quero anunciar o meu tio aqui. Aí estava eu e o Álvaro Tito sentado assim de frente para o púlpito. Aí ele falou assim: está conosco aqui, pastor fundador dessa igreja, pastor Tibúcio. Quando ele falou Tibúcio, eu falei assim: misericórdia. Aí eu falei para o Álvaro Tito: isso não é um nome, isso é uma pedra caindo na água, Tibúcio. Acabei com o culto do Álvaro Tito, ele chorou, ficou rindo o culto inteiro, não conseguiu nem cantar, coitado. Quando ele me olhava, ele lembrava Tibúcio, começava a rir. Então esse tal de pastor Tibúcio aí, estava certo de que não ia ser arrebatado, que ia ser arrebatado vivo ainda, e não foi. Então, ele cometeu um erro, como Paulo também cometeu um erro. Não há erro na revelação de Deus, há um erro na percepção que Paulo teve sobre esta revelação. Aqui há um erro. Paulo disse: eu estarei entre os vivos, porque a expectativa dele era essa. Então, nesse aspecto, Paulo errou.
Por quê? Porque ele morreu. Todo mundo sabe que ele morreu. Foi decapitado em Roma. Isso não tira ele do céu, muito pelo contrário. Ele garantiu isso quando escreveu a Timóteo. Ele falou: agora sei, oh glória, que uma coroa de justiça me é reservada no céu, oh glória. Então salvo eu sei que ele foi, mas ele cometeu um erro. No meio de uma revelação, ele colocou uma coisa dele, uma esperança que havia nele, de que ele estaria, já que Deus disse: olha, os mortos vão primeiro, no abrir e piscar de olhos, os vivos vão depois, e os dois juntos se apresentarão ao Senhor nos ares. É isso que você vai dizer à igreja. Na hora de dizer à igreja, Paulo falou: nós, os vivos, colocou a si e colocou os irmãos de Tessalônica. Se alguém morrer, perde essa bênção, mas se ficar vivo, quando isso acontecer, vai com a gente, oh glória, no segundo vagão desse grande e maravilhoso trem. Essa é a expectativa de Paulo. Um dia desse, um pastor, que na infância foi dessa igreja, depois morou fora do país, ele falou comigo: rapaz, a avó da sua esposa foi quem me ganhou para Jesus. E contou muitos testemunhos, e nessa conversa que eu tive, ele disse: eu lembro de uma vez que mamãe estava doente, muito enferma, desenganada pelos médicos, e um grupo de irmãs, liderada pela avó da sua esposa, foi lá na minha casa orar pela minha mãe. E rapaz, foi uma visita tão maravilhosa, o poder de Deus veio sobre aquele lugar. E eu lembro que uma das irmãs, a irmã fulana de tal, chegou para a mamãe e disse assim: minha serva, profetizando, alegra o teu coração, porque tu não descerás à sepultura. Todas estas que estão contigo à tua volta, eu recolherei. Falou para ela: mas tu serás arrebatada junto com a minha igreja. Falou isso para a mulher. A mulher foi curada. Todas as irmãs que visitaram ela já dormiram no Senhor, estão mortas, e essa senhora está viva ainda com 89 anos de idade, hoje. O Senhor disse há quase 50 anos atrás: todas estas aqui, inclusive a que estava profetizando, eu recolherei, mas tu continuarás viva até o arrebatamento da igreja. Quando ele me contou isso, arrepiou a coluna, ficou todo arrepiado. Por quê? Porque a mulher já está com 89, gente. Não vai muito tempo não. Deus deu a ela pelo menos mais uns 200 anos, mas naturalmente alguma coisa vai acontecer em breve. E uma profecia terrível: vou recolher todas essas e você fica. Olha que palavra terrível. Pastor, o senhor garante que isso foi de Deus? Não garanto não. Não garanto. Como Paulo também não podia garantir que estava entre os vivos. Não podia garantir. Mas uma coisa é certa: assim Paulo, como todos os outros que já pregaram sobre esse tema, estavam convencidos que o assunto arrebatamento tem um grande propósito além do consolo. Qual? Que a igreja esteja pronta para esse grande dia. Oh glória, como se fosse hoje. Aleluia. Quem está entendendo esse negócio, abra a boca, glorifica o nome do Senhor. Não espere para amanhã, não espere para daqui a 100 anos, não espere para depois que fulano morrer. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Oh glória, isso vai funcionar para alguém. Alguma geração vai acertar isso, irmã Mônica. Alguém vai ter um pregador que vai pregar sobre esse assunto e vai dizer assim: nós seremos arrebatados. Esse cara acertou. Esse vai acertar. Os outros morreram, passaram e não aconteceu no seu tempo. Mas vai chegar um dia que um vai dizer: vai ser no nosso tempo. Oh glória. E de fato vai acontecer no tempo dele. Narachuri Andarábia. Eu sinceramente estou desconfiado. E poderia até assinar. Diz: assina aí, ó, vai ser no nosso tempo. Ih, morreu. E o que a gente faz com o papel que a gente escreveu com a assinatura dele? Rasga. Oh glória. Deixa outro escrever. Mas eu estou sinceramente convencido. E estou convencido pela palavra,
Estou convencido pelo Espírito de Deus que está entre nós aqui, e estou convencido com as coisas que os meus olhos testemunham dentro e fora das igrejas, de que o Senhor está perto de buscar o seu povo. Oh glória, levante a mão, adore e glorifique ao Senhor. Eu não quero esperar para amanhã, eu quero estar pronto agora. Quem está pronto para a trombeta soar agora, adore, adore, adore o nome do Senhor. Eu estou pronto para o meu tempo. Oh glória, eu estou pronto para o meu tempo e eu desejo para o meu tempo. Pastor, outras profecias já aconteceram, que nem aquela lá que o senhor falou da esposa, da mãe do pastor? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Profeta, você está vendo aqui, ó, Paulo é um profeta, entregou a revelação, mas colocou um pedacinho dele dentro da profecia. Não é isso mesmo, pastor Eliseu? Colocou um pedaço dele na profecia. Então, muitos que já pregaram aí se empolgaram com essa palavra e acabaram colocando um pouquinho deles dentro da profecia. Só que o que ele colocou dele não anula o que Deus colocou de si. Você não entendeu? Eu vou dizer. O que Paulo colocou dele não desfez o que Deus deu a ele. Então eu estou dizendo aqui que estou acreditando que vai ser para o meu tempo. Se não acontecer, depois que eu morrer, você vai dizer assim: ah, o pastor estava enganado. Eu bem que desconfiei que ele estava enganado. Tá bom, eu me enganei. Mas isso não anula o fato de que o Senhor, o dia do Senhor, virá como um ladrão. Ah, se não quiser dar glória, eu vou até entender. Virá como um ladrão. Oh glória. E para ladrão, irmãos, a gente não pode andar distraído. Você está entendendo esse negócio? Quando você escutar a palavra ladrão, também lembre da palavra atenção, para não cair, não ser pego de surpresa por um ladrão. Esteja atento, porque a grande vantagem que o ladrão tem é na distração da sua vítima. O Senhor está falando não porque ele é ladrão, mas que ele vai agir como? Ele não vai esperar que você se prepare. Vamos lá, estou esperando você se consertar. Vamos lá, estou esperando você se ajeitar. Não, ele vai vir no dia, na hora que está marcado. Quem tiver pronto sobe, quem não tiver fica. Quem tiver pronto vai ser salvo, quem não tiver vai estar condenado. Eu estarei pronto. Quem vai comigo, adore, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E eu preciso correr aqui para a gente tratar de alguns aspectos que vieram antes do que Paulo disse e que vieram depois. No capítulo 4 mesmo, no verso de número 1, o apóstolo Paulo introduz o tema que os irmãos pediram para entender. 1 Tessalonicenses 4, verso 1, ele está falando de muitos assuntos. Daqui a pouco ele fala: finalmente, irmãos, vos rogamos e vos exortamos no Senhor Jesus. Então, Paulo está sabendo que agora o caldo vai engrossar, é uma exortação. Ele está chamando a atenção. E a proposta de Paulo está muito clara aí no finalzinho do versículo 1. Quando você chegar no arrebatamento da igreja, lá no versículo 15, por favor, lembre do versículo 1. Por quê? Porque o versículo 1 explica, ele foi escrito para te ajudar a estar pronto no versículo 15. Vou dizer de novo. O versículo 1 está aí, para quando o 15 chegar, você já está preparado. Paulo está dizendo que essas coisas que ele vai escrever têm como propósito ajudar os irmãos a continuar progredindo cada vez mais. Eu acho que agora vale a pena você ter dado glória, sério mesmo. Você já é crente, não é? Não é não? Ah, tá, você já é crente. Você já procura evitar o pecado. Amém? Você deve ter sofrido algumas derrotas para você mesmo, algumas frustrações pessoais. Você tropeçou aqui, tropeçou ali, e talvez se você fosse julgar você mesmo com justiça, você nem se salvaria. E agora, pastor, o que é que eu faço? Estamos falando de arrebatamento. Quando a gente fala de arrebatamento, nós somos despertados a uma melhora no comportamento.
Jesus vai salvar a igreja. Ele está vindo. A qualquer momento a trombeta vai soar. Você precisa melhorar. Oh glória. Você precisa progredir na fé. Você precisa aperfeiçoar o seu comportamento em Deus. Oh glória. O pastor Augusto Nicodemos contou uma experiência que ele foi à África fazer um curso. E durante aquele curso um amigo convidou ele para conhecer a África de carro. E ele fez uma viagem de 5.000 quilômetros de carro, conhecendo a África. Ele disse: olha, a África é um lugar lindo, maravilhoso e tal. E quando voltou, os outros alunos do seminário juntaram nele e começaram a fazer pergunta. Como é que foi a viagem? Ele foi contando o que viu, disse que a África é muito bonita. E aí ele disse assim: conversa de homem. Foi essa expressão que ele falou. Conversa de homem. Teve alguém que perguntou: e o carro? E o carro? O carro foi direitinho? Foi, voltou? Porque o homem sempre, né? Aí ele falou assim: não, o carro foi perfeito. Para não dizer que não tivemos nenhum problema, ele furou o pneu uma vez só. 5.000 quilômetros, furou o pneu quantas vezes? Uma vez só. Aí olha o que Deus deu a ele. E eu quero reproduzir para os irmãos. Ele disse: assim é a vida do cristão. O cristão é como um carro numa longa viagem. Não é admissível que a cada 50 metros o pneu fure. Porque se a cada 50 metros fura um pneu, solta uma roda, o motor pifa, dá uma pane elétrica, irmão, que carro é esse? Joga essa praga e vai a pé. Mas numa viagem de 5.000 quilômetros, furar o pneu uma vez aqui e outra ali, aí a gente entende. Assim tem que ser a vida do cristão. Se acontecer um pecado agora, outro daqui a um ano, tudo bem, a gente entende. É uma viagem longa. O João disse assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então você precisa viver de uma maneira que toda hora, que nem sempre fure o pneu do carro. Oh glória. Que você não tem que estar toda hora: Senhor, me perdoe por onde, por anteonde, por onde. Não, tem que viver uma vida melhor. Quando se fala de arrebatamento, a gente vem sacudir a igreja para quê? Para você criar vergonha, para você vigiar, para você sair da internet, para você parar com imoralidade, para você procurar orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, viver uma vida mais dedicada a Deus, mais fiel à igreja. É para isso que a gente está pregando. Continue a melhorar. Me ajude e diga para quem está do seu lado: continue a melhorar. Fala para ele aí: continue a melhorar. Melhorando. Continue a progredir na fé. Porque estamos falando de arrebatamento da igreja. Oh glória. Segundo, deixa eu correr. Segundo, Paulo diz no verso de número 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O verso 4, ele é confuso um pouco, que é uma linguagem muito bíblica, né, e antiga, mas ele é muito mais forte que o verso 3. Ele diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Olhe para mim, eu já mais ou menos disse a você o que é que significa vaso. O seu vaso, seu próprio corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. Eu já disse aqui que concupiscência é um desejo que eu não consigo frear. Agora imagine um desejo que eu não consigo frear, ainda sob o impulso de um negócio chamado paixão. Oh glória. Então o que Paulo está dizendo é: quer ser arrebatado? Trate de corrigir o freio das suas concupiscências. Oh glória, trata de corrigir o freio das suas paixões. Está dando vontade, pastor, eu não estou aguentando, os hormônios estão fervendo. Vontade dá e passa, irmão. Oh glória, vigia, continue na presença de Deus. Mantenha o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Oh glória, se preciso for, termina um namoro, bloqueia na internet, desliga ele do Facebook, mas sustente o seu corpo em santificação e honra. Vai dar glória a Deus comigo? Dê glória. Mantenha o seu corpo em santificação e honra. Oh glória.
Algumas pessoas não se importam mais com isso. Elas acham que isso aí não é da conta do pastor, não é da conta de ninguém. Elas confiam demais na misericórdia de Deus, confiam demais, não lembram que um dia essa misericórdia vai ser recolhida, porque o dia do juízo virá. Paulo diz no verso de número 8 que quem despreza essas coisas não está desprezando o homem, porque você está vendo aqui um homem falando. Aí você está dizendo assim, ele já é pai, já tem mulher e tal, ele não sabe o que eu estou sentindo no meu corpo. Mas quem despreza o que eu estou dizendo pela palavra de Deus, não está desprezando a mim, está desprezando o Espírito Santo, que eu não sei se você sabe, ele lhe foi dado. O Espírito Santo lhe foi dado como oferta, para que você consiga vencer essas paixões miseráveis que arrancam você da presença de Deus. Quem recebeu o Espírito Santo, fique em pé comigo. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Paulo fala outras coisas. Ele fala de honestidade. Paulo fala de honestidade, ele fala de moral. Mas no capítulo 5 que lemos, Paulo diz: Deus nos arrancou das trevas. Nós não somos das trevas. Eu queria repetir isso. Gostei, me fez bem, viu, pastor? Sabe quando você fala um negócio que agrada você lá dentro? Aí dá vontade de falar de novo. Nós não somos das trevas. Que coisa gostosa de falar. Quer falar comigo? 1, 2, 3. Nós não somos. Oh glória. Aí é como dizem os crentes hoje em dia, o cão pira, né? Pira. O cão pira com um negócio desse aí. Nós não somos das trevas. Uma vez mais. Nós não somos das trevas. Agora olha o que Paulo diz. Para que aquele dia nos pegue de surpresa. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. E aqui eu entendo porque que Paulo colocou o nome dele entre os que seriam arrebatados vivos. Porque para ele o arrebatamento não é surpresa. O dia do arrebatamento é uma surpresa. Mas ser arrancado da terra não vai ser surpresa. Está ele caminhando, estou eu caminhando, está você caminhando, de repente... Quando você sentir aquele rapto que sumiu daqui e abriu os olhos diante de Jesus e ver aquela multidão do seu lado, você vai dizer: yes, eu sabia, oh glória, valeu a pena, valeu a pena, oh aleluia, oh, irmão, para calar o povo numa hora dessa vai ser muita gritaria, muita alegria. Oh meu Deus, eu sabia. Oh glória, eu sabia. Oh glória, eu sabia. Eu sabia. Oh glória, eu sabia. Adore, glorifique o nome do Senhor, faça isso. Oh glória, quando vai ser eu não sei, aleluia, mas eu não sou das trevas para ser pego de surpresa. Cadê o povo? Foi embora? Não, eu não vou ser apanhado de surpresa, porque o Senhor é misericórdia e eu tenho procurado andar na presença dEle. Quem vai ser arrebatado também, glorifique a Deus, glorifique a Deus, aleluia. Vai ser maravilhoso a gente de frente para Jesus, o Rei da Glória, santos de todas as nações, tribos. Que coisa linda, pastor Gerson. Meu Deus, cada vez que a gente disse não ao pecado, cada vez que a gente pagou de otário para os outros, para se manter na presença de Deus, toda vez que a gente abriu mão de uma briga e deixou tudo na mão do Senhor, para não contender, toda vez que a gente perdoou quem não merecia, você vai dizer: valeu a pena. Oh glória, valeu a pena.
valeu a pena. Não dormamos, pois, como os demais, irmãos, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira. Oh glória a Deus, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória, nós vamos ser salvos, nós vamos morar no céu. Eu vim nessa igreja pensando que o Senhor ia falar que eu ia arrumar uma porta de emprego. Você vai arrumar. Continue procurando, acordando cedo. Continue orando, você vai conseguir um emprego. Aí eu pensei que o Senhor ia dizer que eu ia sair daqui curado. Você vai sair curado. Vai, claro que você vai. O espírito de cura está entre nós. O Senhor vai entrar com milagre na sua vida. Mas realmente eu não vim aqui para lhe dizer essas coisas. Eu vim aqui para dizer: essa igreja está indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. É para isso, foi para isso que eu vim. E eu quero perguntar: quem que está entre nós quer entregar sua vida para Jesus hoje? Nós não fomos destinados para a ira. Nós somos destinados para a aquisição da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem está conosco e quer entregar a vida para Jesus? Alguém que tenha se afastado da igreja, quer aproveitar o dia de hoje para se reconciliar. Pastor, vou esperar um pouco para depois me reconciliar. Eu sei que dá tempo, você sabe? Você sabe mais do que eu, então. Você sabe mais do que Paulo. Há 2000 anos atrás, Paulo não sabia. Paulo achava que não daria tempo. De onde você encontrou tanta convicção de que vai dar tempo de você aproveitar o mundo, para daqui ao tempo você se reconciliar com Jesus? Por favor, não brinque com isso. Nós estamos falando da vida eterna. Estamos falando da salvação da sua alma. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno. É disso que estamos falando. Onde estão as pessoas que querem passar a eternidade com Deus e para isso tem coragem de entregar sua vida a Jesus? Voltando, porque